Oi, gente, aqui é o Batatinha. E a receita de sobremesa de hoje é o famoso e controverso pudim de pão. Eu conheço muita gente que não gosta desse prato. Eu adoro. Eu também conheço muita gente que gosta. A receita é simples, é super fácil de fazer e você ainda vai aproveitar aquele pão velho que tá na sua casa e ninguém vai comer. Eu tenho vários motivos para gostar de pudim de pão. Memórias afetivas, a textura, o sabor. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Vamos lá. Para começar, eu fiz uma calda simples. Coloquei numa panela uma xícara de açúcar e deixei ela começar a caramelizar. Assim que apareceram as bolhas de caramelo, eu joguei meia xícara de água, mas eu recomendo deixar caramelizar mais, pois você consegue uma cor mais bonita no seu pudim no final do cozimento. Então, deixa o caramelo dar aquela tostadinha, sabe? Ficar naquela cor bem escura de caramelo, sem queimar, obviamente. Eu recomendo deixar ele mais dourado do que eu deixei. Depois eu adicionei 4 cravos e um pedaço de canela em pau. É opcional, mas pra mim eu acho que faz muita diferença na receita e acho que vale muito a pena usar. Assim que o caldo chegou no ponto, eu retirei o cravo e a canela e coloquei numa forma com furo no meio. Eu distribuí a calda nas laterais e no centro o mais uniforme que eu consegui, mas o interessante é você deixar cobrir as laterais e cobrir o meio para o seu pudim não grudar quando ele cozinhar. A não ser que você tenha uma forma antiaderente, aí não tem problema. Eu peguei 3 pães velhos que tinham aqui em casa, eles já estavam uns 3 dias aqui no armário e a gente ia acabar não comendo mesmo. Dá pra fazer com pão fresco, mas não fica com a mesma textura. Vai ficar um pouco mais cremoso e tal. É questão de gosto. Eu prefiro com pão mais velhinho, mais pra duro do que pra amanhecido, porque a textura do pudim de pão fica um pouco mais durinha, mais firme. Então numa panela eu coloquei 200 ml de leite de coco, 200 ml de água e uma xícara de leite. E meia xícara de açúcar. Assim que o leite começou a ferver, eu despejei sobre o pão amanhecido. Eu dei uma leve apertada para ele ficar bem umedecido, fui dando umas amassadinhas para ele absorver bem o leite. Eu gosto de sentir a casca do pão no meu pudim de pão, então eu recomendo usar pão francês, pois ele é bem cascudo e tal. Mas a receita dá para fazer com pão de forma também, aí eu acho que para adaptar dá mais ou menos 200 gramas de pão de forma ou outro pão da sua preferência. Tem que ser mais ou menos a quantidade que eu usei. Depois de uns 10 minutinhos com o pão mergulhado no leite, eu bati 2 ovos e misturei com tudo. Misturei o leite, o pão e os ovos até ficar bem homogêneo. Eu coloquei um pouquinho de água para ferver e pré-aqueci o forno a 180 graus, porque essa receita de pudim de pão ela é mais cremosa, então ela vai ser cozida em banho-maria, tipo um pudim clássico. É como se a gente estivesse tentando fazer um pudim clássico com a receita do pudim de pão. Mas se você tiver uma forma antiaderente, quiser fazer uma versão mais sequinha, é só colocar a calda por cima na hora de servir e quando você for levar ele para cozinhar, leva direto ao forno de 35 a 40 minutos ou até você espetar o palito e ele sair limpinho ou ele chegar na cor que você quer, né? Ficar douradinho do jeito que você quer. Então eu coloquei a massa na forma com a calda e levei ao forno em banho-maria por 45 minutos. Chegou mais ou menos de 40 minutos, eu espetei e o meu palito saiu sujo, então eu deixei ele mais uns 5 minutinhos. E quando eu espetei novamente, a faca saiu limpa e aí eu tirei do forno. Depois de cozido, eu deixei ele esfriar por mais ou menos uns 15, 20 minutos para desenformar. E depois eu levei à geladeira por 2 horas antes de servir. E tá pronto o pudim de pão. Ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é bem cremoso. Não é tão doce quanto um pudim de leite condensado. E tem um leve sabor agridoce por causa do uso do pão de sal, sabe? O pão francês. A canela e o cravo na calda fazem toda a diferença porque eles perfumam sem comprometer o sabor do pudim. E, na verdade, eu acho que eles complementam o sabor do pudim, porque tem o sabor do pão, tem o sabor do leite de coco, que traz um leve aroma de coco para a receita, que é mais uma nova camada de sabor, de aroma no prato, então eu recomendo. Mas eu recomendo fazer com o leite de coco e utilizando o cravo e a canela na calda. Eu me lembro de comer pudim de pão na casa da minha avó, das inúmeras vezes que minha mãe fez essa sobremesa que eu amo pra gente, pra almoço da semana, jantar da semana, final de semana. Eu lembro de comer na casa do meu melhor amigo uma versão mais durinha, que a minha tia Carla fazia. A tia Carla é mãe do meu melhor amigo. Ela fazia sem calda, era uma receita que ficava meio que parecendo um pãozinho, assim, meio um bolo, sabe? Um bolo de pudim de pão. E era maravilhosa, eu adorava. E ela deixava, eu acho que ela moía o cravo e a canela e colocava dentro da receita, porque tinha um sabor maravilhoso de cravo e canela. Eu lembro de comer o pudim de pão que era vendido pelos ambulantes na rua do Rio, na frente do meu colégio.
Sem contar o que vendia na padaria da Rua Adriano, perto da escola que eu estudava no primário, no Engenho de Dentro. Ai, saudades. Bom, agora testei na sua casa e me diz o que você acha.